Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Como vocês moram em suas casas bonitas, enquanto o templo de Deus está em ruína? Quanto é forte a palavra de hoje. Ela nos coloca diante da nossa cegueira e do nosso egoísmo. Sua muito para encher sacos furados quem não trabalha para Deus. No Brasil, tem um costume que vem do Antigo Testamento, o de dar a 10ª parte do salário, o dízimo, para a igreja, para o templo de Deus. Se um povo pobre faz isso, todos podem aprender. A partilha econômica é indispensável para quem caminha com Deus, mas o amor a Deus vai bem além. Te impulsiona a construir o reino de Deus, a evangelizar, a envolver outros, a convidá-los para a igreja. Quem não encontra tempo para o trabalho de Deus, definha. Do livro do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo está pensando, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra de Deus veio por intermédio de Ageu nesses termos: Para vós já chegou a hora de morar em casas de fino acabamento, mas a minha casa ainda está em ruínas. Pois, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Prestai atenção ao vosso modo de viver. Plantais muito e colheis pouco. Comeis e não ficais satisfeitos. Bebeis e não matais a sede. Vestis as roupas e não esquentais o corpo. E o trabalhador está guardando seu salário numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Prestai atenção ao vosso modo de viver. Subi a montanha para tirar madeira e construir a minha casa. Vou gostar dela e vou me sentir honrado, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prestai atenção ao vosso modo de viver. Plantais muito e colheis pouco. Comeis e não ficais satisfeitos. Bebeis, mas não matais a sede. Vestis as roupas e não esquentais o corpo. E o trabalhador está guardando o seu salário numa sacola furada. Como é forte a palavra de hoje e quanto nos ensina. Já no Antigo Testamento, o convite à partilha era muito claro e forte. Deus quer arrancar do coração humano a ganância, que sempre fica camuflada e escondida. Há sempre 1000 motivos para chorar as pitangas, para dizer que o dinheiro não basta. E, na verdade, o dinheiro nunca basta para quem não caminha com Deus. Aqui no Brasil temos um ditado que diz assim: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Exatamente como diz esse trecho. Vocês estão suando para encher um saco furado. Vocês estão se esforçando para guardar, mas tudo vai para o ralo. Por que isso, irmãos? A resposta é simples. Porque pensamos mais no pão do dia a dia do que em Deus. Pensamos mais na nossa barriga do que na obra de Deus. Aqui o profeta se lança com severidade contra as pessoas que moram em casas bonitas, apesar que nunca uma pessoa vai admitir que está morando no bonito,
sempre vai chorar miséria. Mas o profeta diz: para vós já chegou a hora de morar em casas de fino acabamento, mas a minha casa ainda está em ruínas. Na verdade, o nosso amor a Deus se mede exatamente sobre a nossa generosidade na partilha. Se você, irmão, olhar para você mesmo, nunca basta o dinheiro. Mas se você olha para os mais pobres, então você entenderá que você pode partilhar, e muito. Por exemplo, nesse tempo estamos com dificuldade de encontrar as 6.000 fraldas que são necessárias para os nossos doentes e idosos, os nossos velhinhos. Quem não conseguiria dar um pacote de fralda para um irmão doente que precisa? Assim, aqui no Brasil tem um costume muito bonito e concreto: o dízimo. Para quem não sabe, explicamos que o dízimo é uma tradição muito antiga que começou no Antigo Testamento. A palavra de Deus convida a dar para Deus, para o templo, para a igreja, 10% das tuas entradas, do teu salário, para ajudar os mais pobres, ajudar nas obras de Deus, ajudar na manutenção da igreja. Nos Salmos se diz: dê seu dízimo ao Senhor com alegria. Sabemos, irmãos, que o pedido de Jesus vai bem além. Jesus diz para todos os discípulos: não tenhais medo, pequeno rebanho. Vendei o que possuí, dai-o em esmola. Fazei para vós bolsas que não se consomem, um tesouro no céu. Os primeiros cristãos responderam com entusiasmo a esse convite. Quem tinha casas ou propriedades as vendia e depositava o ganho aos pés dos apóstolos, que o distribuíam a cada um segundo sua necessidade. Tudo entre eles era comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Se você for generoso com Deus, Deus será em dobro com você. Deus ama quem doa com alegria. Vamos, portanto, hoje nos perguntar: o que mais me impede de doar? Qual é a raiz do meu medo? O que me leva a pensar que eu também sou pobre e mais que doar devo receber? Por que tenho medo de doar? Qual é a raiz do meu egoísmo? Vamos meditar um minuto. Pense ainda: o que eu poderia doar do que tenho? Será que posso dar um pouco do meu tempo para o Senhor, pelo menos 10% do meu dia? O que o Senhor me pede concretamente para me despojar hoje? O que posso doar?
Enfim, com quem eu poderia partilhar concretamente? Conheço algum pobre que precisa? Ou alguém que ajuda os pobres? Como posso ajudar a Igreja do Senhor, a obra do Senhor? Vamos refletir um pouco. Irmãos, seja essa a nossa atitude constante durante todo este dia, que possamos continuamente nos perguntar o que eu posso doar, ou a Deus ou aos irmãos. Paz e alegria a todos. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo está pensando, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra de Deus veio por intermédio de Ageu nesses termos. Para vós já chegou a hora de morar em casas de fino acabamento, mas a minha casa ainda está em ruínas. Pois, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, prestai atenção ao vosso modo de viver. Plantais muito e colheis pouco. Comeis e não ficais satisfeitos. Bebeis e não matais a sede. Vestis as roupas e não esquentais o corpo. E o trabalhador está guardando seu salário numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Prestai atenção ao vosso modo de viver. Subi a montanha para tirar madeira e construir a minha casa. Vou gostar dela e vou me sentir honrado, diz o Senhor.